pergunta que nos acompanha desde o início é se Derrida, mesmo se confrontando com a metafísica, está repetindo ela de uma certa maneira. Você mencionou algumas palavras neste sentido, cora, fármaco, até a própria justiça. Talvez voltar para essa dúvida. Isso é uma coisa. Outra, essa violência no direito, esse confronto com Benjamin, como você entende isso? Porque Derrida está criticando a ideia da justiça divina, da justiça pura, identitária, vamos dizer assim, mas ele talvez se confronta mesmo nas consequências do raciocínio do Benjamin, quando ele talvez volta para uma inspiração paulina que Derrida está compartilhando com ele, tipo, a justiça vem do coletivo, do social, o divino é do coletivo. Isso é explícito em Paulo. Então, qual é a dúvida que aparece por aqui? E seguindo essa leitura, o que significa falar sobre a impossibilidade da justiça quando ela, para Derrida, está por aí? Então, os discursos, as falas dele sobre Mandela falam sobre a possibilidade da justiça. Tudo isso que inspira ele aparece por aqui. Então, por que falar ainda sobre a impossibilidade? Do algo que se realiza, que pode ser realizado. Deixa eu ver se eu entendi. São 3 perguntas, não é isso? A Derrida e a metafísica, não é isso? Sim. A questão de Benjamin, da violência divina, é isso? Benjamin? E essa impossibilidade da justiça. E essa impossibilidade da justiça. Ótimo. Eu posso responder de trás para frente? Porque eu acho que está mais fácil. Não, claro, sim, mas é só uma sugestão da leitura. Eu digo que é mais fácil, mas assim, mais fácil pela memória, mas, olha, a gente tem que lembrar o seguinte, quando Derrida fala de possibilidade ou de impossibilidade, ele não está colocando numa oposição, né? Quando ele fala de impossibilidade, é mais ou menos você imaginar, isso é um discurso até tanto quanto kantiano, a condição de impossibilidade. Quando ele fala, lá no papel máquina, existem alguns ensaios de Derrida, ele tentando esclarecer isso, onde ele adentra esse problema sobre o discurso do possível, né, e do impossível. Vamos imaginar, eu vou dar um exemplo talvez bem bobo, mas eu acho que é importante aqui. Se a gente imaginasse, até a década de 50 aqui no Brasil, que pessoas ditas de raça diferente não poderiam casar, e a própria sociedade considerava isso como uma impossibilidade, tá? Isso trouxe uma necessidade de uma luta emancipatória em que a afirmação desse casamento, por exemplo, eu estou falando de casamento de pessoas, né, de raças diferentes, né, como era considerado aqui na legislação. A legislação impõe um critério que, em certa medida, ele nos coloca de frente a um horizonte de impossibilidades, ou seja, um horizonte de limites. Mas o que Derrida nota é que, se há 500 anos, se a gente falasse de república, as pessoas chamariam a gente de louco, e hoje a gente vive em repúblicas. Se a gente imaginasse que, vamos dizer assim, a justiça, ela está colocando que a justiça, ela é justamente, ela só pode ter a dimensão do impossível. Eu lembro muito, coisas, como eu disse, eu sou professor de introdução. O Bob diz assim, né? A gente não pode normatizar o necessário. Colocar normas para o necessário é supérfluo, não faz sentido. A gente não normativa o impossível, porque o impossível a gente não dá conta. A gente normativa o possível. Mas é justamente isso. A norma, ela sempre está dentro de condições de possibilidade muito dadas, muito específicas. E por isso que, em geral, alguns autores aqui no Brasil sempre tentam aliar a ideia do Derrida a Carl Schmitt, por exemplo, por conta das leituras que Derrida tem do Carl Schmitt. Falar de Derrida um decisionista. Você conhece pessoas, nós conhecemos pessoas que afirmam que Derrida é um decisionista. E o problema não é que Derrida aposta na decisão. O problema é que Derrida compreende que qualquer sistema, ele vai ser firmado por um conjunto de decisões, porque a decisão, ela cria o quê? Ela cria um corte. Ela cria uma posição. Então, a impossibilidade, ela mais colocar-se em termos de um horizonte. Talvez, aqui a gente poderia, por exemplo, colocar os problemas
kantianos que tem nisso, como, por exemplo, a ideia reguladora, que o Derrida de vez em quando menciona. E no do direito à filosofia, lá no privilégio, no prefácio, né, que ele tem, que ele chama de privilégio, ele vai dizer, essa retidão do direito, ela é curva, né, porque ela tenta abarcar tudo. Então, por um lado, esse discurso da impossibilidade, ele precisa ser dimensionado nessa perspectiva de um desafio, talvez, tá? E colocar que a justiça é um desafio a que a gente tenta chegar, a gente tenta se aproximar. E aí, bom, enfim, como você até disse, né? Paulo está aí para isso. Só que a gente tenta se aproximar porque a gente tenta se aproximar do outro. E o outro, para a gente, é uma impossibilidade. No momento que eu tento dominar o outro, ele já não é mais outro. Né? Vamos lembrar das lições levinasianas. Por outro lado, o Benjamin, já entrando na relação com o Benjamin, para mim, Derrida está, assim, a leitura que eu faço, para mim, Derrida está muito focado na parte do Benjamin sobre violência mítica. Né? Você vê que ele não é tão assertivo com a violência divina. Na violência mítica, ele vai, inclusive, pensar, por exemplo, a noção de polícia, né? Como uma violência espectral. Que isso, o Benjamin diz isso, né? E ele vai dizer, vamos reiterar essa violência. Mas aí vem uma outra questão. Talvez esse questionamento sobre a dimensão da violência divina, de como a coletividade ela vai emergir, ou como essa comunidade vai emergir, ela tenha sido justamente diferida, né? Ela tenha sido retardada para outros textos. E aí é quando você vai para o espectro de Marx, onde no espectro de Marx o debate sobre a justiça, numa dimensão, vamos dizer assim, de emancipação, de mudança, de transformação, de interpretação performativa, quando ele diz, né? Uma interpretação que muda o objeto que interpreta. Aí, acho que no Força de Lei, isso fica meio que em suspenso. Mas quando a gente vai para o espectro de Marx, essa violência messiânica, se é que se pode dizer, né, nesse sentido, mas essa violência messiânica, ela aparece com muita força, né, no espectro de Marx. Então, a meu ver, o Derrida quer resgatar, inclusive, algo, depois ele vai dizer isso também, que é a partir de uma leitura, que é uma leitura, vamos dizer assim, no marxismo, ali tocando em Shakespeare, mas também a partir de um texto do Heidegger, né, que é o Discurso de Anaximandro, essa busca por uma lei que possa ser superior, que isso está lá no Mandela também, né? Se portar e se postar como alguém que tem uma consciência de uma lei, que tem uma consciência de uma lei superior. Eu sou muito sincero, hoje em dia, assim, como o meu estudo está muito focado em teoria do direito, não porque eu tenho abandonado Derrida, não é isso, é porque o meu diálogo é Derrida e teoria do direito, eu fico muito preocupado com essa coisa, porque a gente pode estar vendo em Derrida coisas que no direito já existem, e Derrida não está falando disso. Por exemplo, quando Derrida fala que essa posição do Mandela, de uma consciência de uma lei superior, que pode melhorar a lei, a gente pode pensar que Derrida está num discurso naturalista. A gente pode pensar, inclusive, que Derrida está num discurso pós-positivista, se for o caso, com aquela ideia do dever ser ideal, lá, por exemplo, do Alexis ou o próprio Dworkin. Mas não é isso. Tem que se guardar uma diferença aqui, que é a forma como ele está encontrando para mostrar essa consciência pura, vamos dizer assim, ela não vai aparecer porque essa consciência ela só emerge diante da lei, né? Diante, inclusive, daquele que interdita o acesso à lei. E aí o ensaio famoso, né, do Diante da Lei, Devant de Loi, Leloir, ou Before the Law, enfim, onde Derrida vai justamente mostrar que o que sustenta essa lei é essa dimensão de estar lá diante dela e não sair diante dela, né? E talvez a única oportunidade é fechar a porta da lei, fazer com que a lei seja suspensa. E aí a gente lembra da primeira aporia, do Força de Lei, que é a epoqué da norma, né? Bom, tudo isso, para mim, entra no clímax da sua primeira pergunta, porque a sua primeira pergunta ela é fundamental aqui. Derrida está com a metafísica, está contra a metafísica? Bom, eu vou dar a resposta que Derrida sempre deu, né? A linguagem, ela é metafísica, as condições e os conceitos que nós utilizamos são metafísicos, então romper com a metafísica talvez não seja possível. Mas o que é possível é ver nas dinâmicas as suas autodestruições, na verdade, né? Derrida é meio aquilo, né? Olha, isso aí se autodestrói. Isso aí tem elementos que a gente pode fazer é dar um empurrãozinho, né? Forçar, né? Como ele diz, né? Então, aqui é uma expressão meio jocosa, né? Mas ele mesmo diz, né? Arrombar, né? O discurso da metafísica. Ver no discurso da metafísica um limite, mas uma passagem.
é uma passagem para outras coisas. Por isso que ele vai acusar o próprio Levinas de metafísica, né? Porque você não consegue sair do discurso do ser desse processo. Mas isso, assim, é dentro de uma visão em que a gente ainda precisaria, talvez, acertar contas mais com a própria gramatologia, a própria estrutura de diferença, e principalmente voz e fenômeno, né? Porque é onde entra a lógica do suplemento, que a gente poucas vezes fala, né? A metafísica está baseada na lógica do complemento, vamos colocar assim, né? Das oposições binárias, né? De justo, injusto, bem e mal, alma, corpo, né? Homem, mulher, tudo isso é estruturado dentro do discurso metafísico logocêntrico, né? Só que existe a lógica do suplemento, né? Ou seja, aquilo que é adicionado e que, de certa forma, quando emerge, quando aparece para adicionar algo, adiciona um diferencial de força que reconfigura a relação. Mas reconfigura a relação dentro de um discurso metafísico, né? Cria outro discurso, não cria outra linguagem. Se a gente conseguisse criar outra linguagem, tudo bem. Mas eu vejo esse limite, nesse sentido, né? A tentativa de romper com a metafísica, Derrida vai dizer, bom, mas a gente rompe a metafísica dentro da metafísica, no fundo, né? É por isso que, por exemplo, a gente não pode dizer que desconstrução é método. Eu não sei se o Miro ele colocou essas questões para vocês. Se alguém puder até localizar acho que no chat, né? Aqui tem um chatzinho, e sim, puder me dar um norte nesse sentido. A desconstrução não pode ser considerada um método, embora ela nos proponha um questionamento de como iniciar um método. Existem textos, inclusive, bem interessantes, eu diria, da tentativa de localizar essa desconstrução como um método que não tem ou uma metodologia que não tem um método. Por uma razão muito clara, quando a gente diz que desconstrução não é método, ou seja, você não pode simplesmente sair aí pensando que vai desconstruir as coisas, o que o Derrida sustenta isso constantemente, é porque justamente a desconstrução ela está ligada a um encontro com o outro, e esse encontro é singular. E por isso mesmo, a desconstrução não se repete. Só existe um momento para a desconstrução. E nesse momento ela vai, vamos dizer, se apresentar, faltando uma palavra melhor, mas ela se manifesta, vamos dizer assim. Então a desconstrução é o que há. E o que há é essa experiência com o outro, para o Derrida, que é singular, que eu não encontro de qualquer maneira, ou seja, eu nunca leio o texto 2 vezes, né, e a desconstrução não vai aparecer 2 vezes no mesmo texto. Né? Ela não vai simplesmente ter um processo onde ela pode ser repetida simplesmente. Né? Ela, em determinado momento, ela precisa ser seriada. Né? Por isso que, assim, o que Derrida tem, né, não é propriamente um conjunto de conceitos, como ele diz. O que Derrida tem são expressões, são palavras, vamos dizer assim, que ele enuncia esse mesmo processo. Né? Uma série de palavras que ele vai utilizar que manifestam essa situação da desconstrução. E a justiça seria mais uma delas nesse sentido. E para entender por que a justiça é mais uma dessas palavras ou dessas expressões que o Derrida chama de indecidíveis, quando a gente vai lá para a farmácia de Platão, a gente tem um fármaco. Quando a gente vai para o Cora, o salvo nome, né, um dos textos dele tem o Cora, né, que é uma expressão platônica. Então isso também tem a ver com o que o Derrida diz. Eu amo esses textos, eu sou apaixonado por esses textos. Então, quando eu encontro esses textos, eu tento ler eles com esse amor pelas coisas, né? Como elas estão se apresentando. E isso impede a Derrida de criar um sistema também. Por quê? Porque criar um sistema seria a possibilidade de você dizer o seguinte, há um terceiro termo que pode avaliar a relação, né? Há a possibilidade de eu totalizar a relação. Ele, talvez, vamos dizer assim, o momento mais evidente disso, e afinal de contas eu sei que eu estou falando para alunos da UNB, e provavelmente vocês devem ter lido vários textos, ou mesmo ter contato, se não leram, mas tem contato, com leituras de Derrida, ligando ele ao próprio Luhmann, por exemplo, e o Derrida, ele se retira disso. Eu lembro muito que o Luhmann tem um ensaio, faz um certo tempo que eu li, um ensaio sobre a desconstrução como leitura de segunda ordem. Acho que seria a tradução mais conveniente. E o Derrida, ele se retira desse processo de falar de uma leitura como se fosse um método,
é muito mais uma leitura como experiência. E lá num pequeno texto dele, que na verdade é um diálogo com um professor italiano chamado Maurício Ferraris, que hoje em dia eu acho que está chegando no direito, pelo jeito, o Derrida diz assim: a desconstrução ela não tem uma dimensão de promover um sistema, mas também não tem uma sanha antissistêmica. Não é uma questão de simplesmente a gente falar de que a desconstrução faz sistema ou é antissistema, ou é antissistêmica. O que a desconstrução manifesta é uma força de deslocação, né, como ele diz. É justamente esse limite de um processo de totalização. Em certa medida, o que ele está querendo nos colocar é que a consequência de perceber, né, e já colocando assim de saída, de perceber que toda essa necessidade de uma linguagem sobre sistema, toda essa necessidade de colocar um problema sobre o sistema e sobre a totalidade, ela encontra um limite e ela mesma desenvolve as condições para a sua desagregação e a própria, vamos dizer assim, a própria negação do sistema, e da totalização. Então, eu não tenho sistemas fechados. Eu acho que essa dimensão da clausura, acho que o Miro já deve ter oferecido para vocês muito bem. Né? Isso, por exemplo, está no ensaio lá na Escritura e a Diferença, que vai justamente colocar essa questão do deslocamento dos centros. A gente sempre está procurando um centro na estrutura ou no sistema, né? Tomando que esses termos eles são sinônimos, em certa medida, para o Derrida, a aproximação com o estruturalismo e o Saussure. Então, a estrutura, a gente busca uma centralidade na estrutura. Só que essa centralidade ela está deslocada. O centro está descentrado, como diz o Derrida. O centro nunca participa do sistema, porque se ele participa do sistema, ele é, em certa medida, ele é desagregado. E isso é um ponto fundamental para a gente entender a desconstrução. Quando ele pensa a desconstrução do direito, ele está pensando justamente num discurso, por assim dizer, que se apresenta como um discurso centrado, ou seja, um discurso que tem uma centralidade que a gente pode colocar na lei, se alguns, por exemplo, aqui quiserem, podem até dizer assim, olha, uma centralidade na Constituição, na norma, e, no entanto, isso esconde ou isso oculta para aquele que está investigando o direito um lapso fundamental. E aqui eu vou fazer uma pequena nota de rodapé, pequena não, vai ser talvez longa, mas vale a pena, certo? Há um ensaio do Jean-Luc Nancy que é engraçado, não aparece no Força de Lei. Ele não aparece, eu não me lembro dele aparecer no Força de Lei, pelo menos na primeira parte, eu tenho certeza, na segunda parte ele não aparece também. Mas quando o Derrida, de certa forma, está desenvolvendo essas reflexões sobre o direito, principalmente num ensaio esquecido hoje em dia, esquecido inclusive por gente que estuda, certo? Derrida. Não estou dizendo esquecido pela maioria, porque é um ensaio que às vezes as pessoas nem sabem, né? Que está referenciado no Força de Lei, inclusive, que é um ensaio chamado Admiração a Nelson Mandela, as leis de reflexão. Isso é um ensaio do Derrida e talvez seja um dos primeiros ensaios onde ele faz um esforço de pensar a questão do direito e da justiça, tá? De uma maneira mais direta. Você tem antes dele o direito, o dialético, mas esse ensaio, ele inclusive, muitas vezes pela literatura especializada, mas ele tem um aspecto, né? É quando Derrida apresenta uma preocupação em pensar a justiça, né? E pensar como a ideia de justiça ela é um processo de certa forma, transformar o direito. Como, inclusive, a posição de Nelson Mandela é uma posição de poder pelo direito, aliás, né? Contra o direito, pelo direito e para o direito. Enunciar um discurso que pode transformar o direito. Que o próprio direito ele não se, vamos dizer assim, num termo talvez também cara a Derrida, mas pode chamar a atenção do Expósito, imunizar o direito. Ou seja, você não consegue imunizar o direito do seu próprio discurso. E aí, isso vem, talvez a origem disso, o Derrida deixa claro em vários textos dele anteriores, vem de um ensaio do Jean-Luc Nancy, num livro chamado O Imperativo Categórico,
que é um conjunto de reflexões sobre a filosofia kantiana, chamado Lapsus Iudice. Por exemplo, eu não tenho imperativo categórico, eu consegui esse ensaio porque ele está numa edição em inglês, num livro chamado, eu acho que é The Affinity Thinking. Acho que está nesse livro. Depois eu posso passar até para... E esse ensaio, Lapsus Iudice, o Nancy, ele coloca uma questão. Veja, Jean-Luc Nancy é talvez o filósofo mais próximo do Derrida. Tá? Quando você pensa assim, há ali uma irmandade, uma fraternidade, num sentido muito genuíno, de que antes deles se conhecerem, eles já se admiravam, vamos dizer assim. E falar muitas vezes dos textos do Nancy e do Derrida é falar num diálogo constante, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, que a origem dessa reflexão de Derrida no Força de Lei está num texto do Jean-Luc Nancy, eu não quero dizer que o Jean-Luc Nancy é a causa, propriamente, mas a origem no sentido de uma preocupação, inclusive, comum, e que ordena um pouco esse começo da reflexão. E no Jean-Luc Nancy, a gente tem uma investigação de forma muito simples, algo que qualquer estudante de direito ele sabe, né? Que está ligado a essa dimensão de que, quando nós pensamos o direito e a desconstrução do direito, a gente pensa num lapso que é constituinte do direito. O direito tem um conjunto de normas, tem um conjunto de preceitos, né, que estão, por exemplo, o que a gente geralmente diz, estão no campo do dever ser, mas ele precisa ser aplicado no campo do ser. Esse lapso, né, essa construção, vamos dizer assim, fraturada, é a tentativa constante dos juristas de suturar essa rachadura, vamos dizer assim, ou até melhor, essa falha. Esse lapso, ele tenta ser constantemente costurado. Todo tipo de teoria hermenêutica, argumentativa, né, de toda a ordem, ela tenta justamente trazer um discurso que permita a sutura desse lapso que o Nancy fala, ou seja, o lapso, inclusive, de que os casos, eles precisam ser subsumidos. E aí, a gente, quando está em direito, tem todo aquele problema, será que a subsunção ela já foi superada? A gente está no campo agora da ponderação, a gente está no campo da interpretação e da argumentação, e não pode simplesmente falar de subsunção sob uma perspectiva lógica. Mas, no fundo, o que o Nancy vem a mostrar sobre uma questão extremamente kantiana é que dizer o direito, ou seja, o ato de enunciar o direito, ele não seria um ato que estaria, vamos dizer assim, inserido meramente numa totalidade, que ele estaria inserido numa situação homogênea. Mas dizer o direito é, inclusive, se colocar dentro de um espaço, né, quando ele vai dizer o ius não é uma coisa, é mais um lugar, um espaço onde as coisas acontecem, e essa dimensão da jurisdição, jurisdictio, tá? Estaria ligado a essa falha. Ou seja, é preciso uma jurisdictio, é preciso dizer o direito, porque essa falha, ou seja, essa distância, esse lapso, né, que existe entre, né, o conjunto de preceitos que o direito trabalha e a própria realidade, ela é constitutiva do direito. Se não houvesse isso, não haveria direito nesse sentido. Então, quando o direito se apresenta para a gente, ele já se apresenta dessa forma. E todo o discurso do direito é um pouco para, vamos dizer assim, ocultar essa questão. Né? Toda a teoria do direito ela vem, de certa maneira, tentar resolver esse problema. E aí é onde o Derrida justamente coloca a ideia de que isso não nos traz um conforto. Né? Isso, na verdade, precisa ser visto como um sofrimento diante da desconstrução. Essa é a parte inicial do texto. Eu não quis colocar partes muito... Eu estou até trabalhando com partes do texto que são muito, muito conhecidas, em certa medida, para não furtar a vocês o sabor de ler o texto. Então, ele vai dizer assim, o sofrimento da desconstrução, aquele que ela sofre, ou aquele de quem sofre, todos aqueles que ela faz sofrer, é talvez a ausência de regra, de norma, de critério seguro para distinguir de modo não equívoco entre o direito e a justiça. Ou seja, o problema da Derrida, né, se enuncia justamente na ideia de que a própria noção de norma, de regra, de critério, e nesse sentido, ou seja,
a própria noção de criticar o direito, tá? Ela está baseada numa referência, ou na tentativa de elaborar uma referência, melhor dizendo, ou de uma base de referência, que, em certa medida, a desconstrução não pode endossar. Tá? Então, se a gente fosse imaginar, por exemplo, que Derrida entraria num discurso de dizer qual era o conceito de direito, como classicamente, ou seja, qualquer professor de filosofia de direito de vocês vai ter que passar por isso. Tá? Dizer qual é o conceito de direito. Dizer que, vamos dizer assim, as características e as condições do direito. Tá? E, por isso, estabelecer um critério ou um discurso que sirva de critério, que coloque o direito, vamos dizer assim, que o direito coloque o direito no banco dos réus, para assumir uma postura kantiana até. E que a crítica pudesse ser possível, e aí entra uma outra perspectiva, a desconstrução, ela não pode ser atrelada a um discurso da crítica, porque também seria assumir que é possível chegar a uma posição tal em que eu posso avaliar todas as outras posições. Uma posição superior, nesse sentido, sempre, em que eu poderia avaliar todas as outras posições sobre o direito. Então, não adianta, por exemplo, você achar que, lendo a desconstrução de Derrida, você vai encontrar um discurso de refutação. Tá? Tem o seminário de Derrida, hoje eu recomendo bastante o seminário dele sobre Heidegger. Heidegger, a questão do ser e história. Esse seminário era um seminário que Derrida dava na década de 60, até um seminário que foi bem popular, na verdade. Foi traduzido agora para o inglês, mas tem a edição francesa também. Então, só aqui no Brasil que não chega muito isso. Mas os seminários de Derrida estão sendo traduzidos. Então, talvez na ordem cronológica esse seja o primeiro. O Heidegger, a questão do ser e história, que era justamente um seminário que Derrida ofereceu, centrado no livro Ser e Tempo. E a primeira sessão dele é talvez muito importante para a gente compreender como é que Derrida lia, vamos dizer assim, ou interpretava a própria Destruction de Heidegger. Tá? Derrida vai logo iniciar o texto dizendo o seguinte, de uma forma muito característica até da carta ao amigo japonês, que ele escreve depois. Desconstrução não pode ser considerada um processo de aniquilação, não pode ser considerado um processo de crítica, não pode ser considerado um processo de refutação. Aniquilação, por óbvio, porque ele não está trabalhando com um sentido negativo e destrutivo. Não chega a um ponto nietzschiano, embora ele toque na destruição nietzschiana, na demolição, tá? Vamos dizer assim. A desconstrução, ela não está simplesmente querendo acabar com as coisas. Ela é um processo afirmativo, inclusive. E diga-se passagem, o último seminário que foi lançado mês passado, embora eu não tenha lido todo, porque é evidente que não dá tempo para a gente fazer isso, é o seminário Life Death, onde Derrida tem um conjunto de aulas bem espaçadas e que, de certa forma, também anotam certos problemas do próprio pensamento derridiano. Mas em alguns textos, inclusive, que já foram publicados desse seminário, como no cartão postal existe, a ideia é que a desconstrução ela é um processo afirmativo, certo? Ou seja, se ela passa por alguma dimensão negativa, esse negativo não é para aniquilar. Se há aqui o negativo e o positivo, ele é proposto como um processo de afirmar. Ele é um processo afirmativo. Se colocar numa posição, inclusive, de afirmar a vida, né, como diria o próprio Nietzsche. E ele não é um processo de refutação, porque o Derrida está querendo correr, por exemplo, de estratégias dialéticas, principalmente a hegeliana, né? Não diria a marxiana, porque ele, inclusive, adentra. Ele não quer entrar num processo dialético. Então, ele não está dizendo, por exemplo, que refutando o direito, ele encontrará um direito mais puro ou um direito mais verdadeiro. Quando a gente entra no discurso da refutação, é porque a gente entende que existe realmente uma verdade. E o problema aqui é justamente vamos dizer assim, colocar que existe verdade, nem que não existe verdade. Pelo contrário, é algo que o Derrida coloca lá no ensaio do Escritura e a Diferença, a estrutura, o signo, aliás, o signo, a estrutura e o jogo, a estrutura, o signo e o jogo nas ciências humanas, quando ele vai falar das estruturas
descentradas, e aí ele vai colocar no final do texto, algo que é ressaltado inclusive por Samuel Weber no Institution and Interpretation, que o problema da desconstrução não está em fornecer, por um lado, um discurso que esteja comprometido com a verdade, ou um discurso que não esteja comprometido com a verdade. Mas há um terceiro caminho aí, que é aquele discurso que faz confrontar essas duas perspectivas. E com isso, não é dizer que ele consegue avaliar as duas perspectivas, simplesmente. É que é uma terceira possibilidade. É justamente um deslocamento de você ficar nessa lógica binária. E isso é importante para a gente aqui. Então, quando a gente pensa na expressão to enforce the law, a gente precisa compreender também que se o direito se faz pela força, se o direito se exerce, se o direito se pratica pela força, a gente seria colocado a perguntar qual é a natureza dessa força, vamos dizer assim. Né? Qual é a base dessa força, o fundamento dela. E o Derrida, ele vai justamente colocar, desculpa porque eu transcrevi errado, era para ter uma interrogação aqui no final do texto, ele vai dizer assim, como distinguir entre esta força da lei, esta força de lei, como se diz, tanto em francês como em inglês, creio eu, e, por outro lado, a violência que se julga sempre injusta. Isso aqui tinha que ter uma interrogação, me desculpe porque eu realmente coloquei errado. E isso começa, não é à toa que eu até vi no Miro me mandou o plano de ensino dele, e eu vi que ele usa o texto do Fischer-Lescano, né, que está justamente ligado a essa passagem aqui. Será que eu posso distinguir entre uma força violenta e uma força não violenta? Que critério é esse? E ainda mais, em certa medida, o início desse processo entre distinguir o que é a força de lei e o que é a violência injusta, a violência que aqui nesses termos teria que ser considerada ilegal, passa por um problema de um discurso que justifique, um discurso que racionalize, de certa forma, essa força de lei. E o Derrida vai justamente colocar, bom, a gente precisa entender como é que isso é possível, como é que essa força de lei ela vai trabalhar para mostrar que ela é, vamos dizer, justificável, né? Que ela, enfim, ela pode ser considerada justa. É sempre bom mencionar, a expressão força de lei, ela é uma expressão, em certa medida, bastante, como é que a gente pode dizer, bastante ambígua, porque ela não é a força da lei, né? No sentido de que é a força que vem da lei, é uma força de lei. O Agamben, no estado de exceção, tenta fazer um capítulo explicando essa expressão e ele vai justamente oferecer a gente uma explicação de que essa força de lei, ela é uma força que, em certa medida, está sendo usada aqui para dar status a atos que não são propriamente do legislador. Ou seja, essa força de lei, ela está ligada ao processo pelo qual determinados atos de direito, eles são equivalentes, ou melhor, são dada a equivalência a eles à lei. Nós sabemos que a lei ela tem uma característica técnica, eu não vou entrar aqui. Então, todos aqueles atos que não são leis, mas que assumem uma posição e um nível de lei. E é evidente, vejam, nós compreendemos, inclusive, que em diversos aspectos nós conseguimos pensar vários atos que são considerados arbitrários e que têm força de lei. Várias noções aqui que a gente vai chamar de golpe, né? No sentido até um golpe de força, um golpe de Estado, eles carregam consigo essa dimensão de trazer um discurso sobre, né, a legalidade, inclusive sobre como esse discurso ou esse ato de golpe, por exemplo, ele é legal. Tá? Nesse ponto, é interessante observar o deslocamento que Derrida coloca aqui, que talvez o Agamben tenha explicado, mas não tenha anotado, que é a ideia que essa força de lei, ela tem uma dimensão de suplementar, né, a própria feitura da lei. De que no momento que a gente fala de fazer a lei, de produzir a lei, a gente precisa esse diferencial de força que vai, né, afirmar a posição da lei. Então, força de lei, que era uma expressão que servia para dar uma equivalência, torna-se aquela, vamos dizer assim, aquele processo pelo qual a própria lei ela vai se posicionar enquanto lei. Tá?
Nesse ponto, aí entra o ensaio do Benjamin. Tá? Eu sei que também está na bibliografia de vocês. Eu não vou aqui discorrer sobre o ensaio do Benjamin. Para mim tem que ser um encontro de vocês específico para a discussão, assim, porque é um texto problemático, é um texto que ele te diz que vai entregar uma coisa, ele não te entrega tudo que ele diz, né? Mas ele nos coloca diante de um texto que o Derrida vai considerar um texto, pelo primeiro aspecto desse texto, tá? Não se preocupe, daqui a pouco eu vou terminar, pessoal. Eu sei que é um saco só ficar ouvindo. Primeiro porque o Benjamin, ele perfila um conjunto de dicotomias, né? De conceitos opositivos, né? Então, em certa medida, o ensaio do Benjamin, para o Derrida, ele é útil porque o Benjamin meio que traça um quadro do pensamento binário do direito. Isso é sempre bom lembrar. Ou seja, o Benjamin fala, né, da relação entre direito natural e direito positivo. Ele toma uma posição em relação a isso, inclusive, que Derrida não vai negar, mas vai acompanhar, diga-se de passagem. Né? Nessa relação entre direito natural e direito positivo, Derrida vai tentar justamente se deslocar, mas acompanhando o movimento do Benjamin. A oposição entre meios e fins, né? Ou seja, se o direito natural é um discurso sobre os fins, o direito positivo é um discurso sobre os meios. A distinção que aparece e que é fundamental, mas às vezes as pessoas esquecem, que é essa relação entre Estado e indivíduo, essa dicotomia que, em geral, aparece para a gente. Eu gosto sempre de lembrar daqueles ensaios básicos do direito é uma técnica de controle social, de motivação indireta. Né? E ele vai justamente atrelar essa motivação indireta a uma posição individual. Né? Ou seja, o indivíduo não realizar uma ação porque ele tem medo da sanção. E por isso que a sanção é a parte principal da norma, por exemplo. Ou seja, a sanção, que nada mais faz do que apontar um efeito do direito e não aquilo que o direito quer de você, o padrão que o direito está instituindo, ela é a força de lei. Ela é aquele movimento que vai justamente se atrelar ao direito e não vai se descolar. E isso nada mais é do que uma herança kantiana. E aqui tem uma questão. Quando Benjamin começa a avaliar a violência pelos meios, e ele vai dizer violências sancionadas e violências não sancionadas, ele vai justamente entrar na ideia da violência individual ou a violência que persegue fins individuais, fins naturais, que seriam os fins dos indivíduos. E ele vai dizer que o Estado, justamente, ele ataca inicialmente esse processo. Acho que não é novidade alguma, e aqui Derrida não está se preocupando se é uma novidade. Processo de criação, a gente sempre fala do processo de monopólio da violência legítima, do monopólio da força no direito. Hobbes, Kant, Weber, todos esses nomes, eles se atrelam um pouco a esse discurso sobre o monopólio. Só que poucas vezes a gente para pensar como esse monopólio foi construído. Nós tomamos o monopólio da força como se ele fosse um dado, uma petição de princípio, ou mesmo, vamos dizer assim, um dogma, nesse sentido, mas a gente não percebe como ele foi construído, né? Como ele foi pautado. E aí, nessa tentativa de mostrar como esse monopólio foi criado, de certa maneira, o Benjamin, ele cria outras duas dicotomias. A dicotomia de violência fundadora e violência mantenedora, que nada mais são do que faces da mesma moeda. A violência fundadora é aquela violência que instaura o direito, e a violência mantenedora ou conservadora é aquela violência que conserva o direito. Entre elas, tem um vínculo. Ou seja, elas se opõem, mas elas são dialéticas. Ou seja, a violência que fundou o direito, ela precisa, em certa medida, ser reiterada pela violência conservadora. Bom, nós já conhecemos esse discurso também. Poder constituinte e poder constituído estão, vamos dizer assim, dentro desse processo, o Benjamin nada mais faz do que resgatar essa dimensão entre poder constituinte e poder constituído. Ou seja, a violência fundadora, ela é uma violência, ela é um poder constituinte, ou seja, ela é uma violência que instaura o direito, né, como um momento histórico, mas sempre com aquele discurso que a gente já conhece, desde o Abad Sieyès, de que isso é um momento passageiro, ou seja, é um momento, inclusive, que se dissolve para formar o sistema. E o sistema é o poder constituído. Né? Ou seja, a violência conservadora é a violência que instaura o sistema. Mas ela, necessariamente, para se manter, ela precisa retornar, ela precisa reiterar essa violência fundadora. Tá?
Então, quando a gente fala de violência fundadora, inevitavelmente a gente vai ter que falar de violência mantenedora e vice-versa. Mas aqui tem uma questão. Se a gente pega, até que dá para usar, se a gente pega essas duas questões aqui, que ocupam uma parte significativa do texto, apesar de todos os problemas desse texto, a gente não pode entrar aqui. Se a gente pega o Estado e o indivíduo, a violência fundadora e mantenedora, ou conservadora, a gente entra sobre uma perspectiva que eu acho aqui muito importante. Por que é que o Estado, com o seu direito positivo, com os seus meios legítimos, com a sua violência fundadora e violência conservadora, ou seja, com a polícia, com o exército, inclusive, ele, mesmo assim, ele reconhece certos institutos, certas instituições que podem praticar essa violência de maneira legítima, mas ele sabe que elas são uma ameaça ao próprio direito. Por que ele se esforça, por que o Estado se esforça em querer justamente monopolizar essa violência? Por que ele nega ao indivíduo a própria condição dessa violência, ou seja, veja, a condição legitimada, tá? Não é que o indivíduo não pode praticar, ele pratica, mas ele pratica, né, em detrimento do discurso de legitimidade. Então, o que esse discurso de legitimidade ele esconde aqui? O Benjamin deixa claro, isso é importante para o Derrida, é que, na verdade, toda violência praticada, vamos dizer assim, fora do Estado, que não foi praticada por um ente delegado pelo Estado, ela carrega consigo o germe de um novo direito. Eu não sei se é a intenção de Miro, tá? Eu estou aqui chutando, tá? Eu estou aqui colocando de uma maneira, aproveitando as expressões que ele me passou. Mas esse direito como potência, no fundo, ele tem que resolver essa questão. Vocês estão estudando aqui, de certa maneira, há uma questão aqui que é fundamental. Será que a ação dos indivíduos, né, ela não carrega consigo o germe de um novo direito? E esse novo direito vem justamente a ser a possibilidade de afirmar, né, um lapso na própria estrutura jurídica? Por que eu digo isso? Porque no ensaio também, hoje, às vezes bem esquecido, porque é um ensaio que às vezes é tomado como um escrito de educação do Derrida, que é um texto que o título dele também é bem ambíguo, né? É Do Direito à Filosofia. Então, Derrida gosta desses títulos ambíguos, né? Do direito à filosofia significa que ele vai passar do direito à filosofia, mas ao mesmo tempo também ele está afirmando que existe um direito à filosofia. Bom, eu não vou entrar nesse ponto específico, mas talvez, pelo menos que eu conheça, é o único momento em que o próprio Derrida cita Kelsen, por exemplo. É uma das poucas vezes que eu me lembro, que acho que é a única vez que Derrida cita Kelsen quando ele está discutindo um aspecto do Kant. Que ele vai dizer assim, a gente precisa lembrar, antes um pouco disso, ele diz assim, a gente precisa lembrar que quando a Revolução Francesa acontece, quando há toda uma discussão sobre as assembleias, sobre a forma de instituir, ou seja, de constituir também a República, há um ponto que, ao mesmo tempo, ele é fundante nesse processo, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser esquecido, que é o direito de resistência. O direito de resistência, ele estava figurando na Revolução, ou seja, quando você falava de liberdade, igualdade e resistência. Ou seja, resistência com uma dimensão de que os indivíduos, eles teriam condições de interpor uma violência, de alguma forma, para se defender contra a arbitrariedade do Estado. Os alemães apagaram isso. E se você pega um autor como Kant, ele apaga isso. Existem passagens muito significativas, eu queria ter colocado aqui, mas eu nem encontrei, confesso. Assim. Na Metafísica dos Costumes, lá na primeira parte do direito político, né, o Kant deixa muito claro que não se pode conhecer a origem do Estado, do poder lá, poder supremo. Porque, para obedecer, eu tenho que ser colocado nessa, né, vamos dizer assim, nessa ignorância. Isso aí a gente poderia levar até aspectos mais problemáticos, até, por exemplo, um John Rawls, com a posição originária dele, o véu de ignorância. Mas isso aqui a gente também não pode simplesmente lançar assim. Mas essa relação em que o indivíduo carrega uma violência consigo, que pode ser a violência que venha a trazer um novo direito, isso é um problema fundamental e que o Benjamin, infelizmente, ele tenta traduzir isso na relação entre violência mítica. O que é a violência mítica? Essa violência que eu estou falando até agora, essa violência fundadora e mantenedora. A violência mítica é a violência que, inclusive, cria um Estado,
cria o discurso sobre a legitimidade do Estado. E, por outro lado, uma violência divina, que é uma violência destrutiva, como o próprio Benjamin diz. Mas o Benjamin não desenvolve isso. Ele não coloca muito mais claro sobre o que é essa violência divina. Existem textos muito interessantes para discutir isso. Eu chamaria a atenção, por exemplo, do livro da Butler, aquele Caminhos Divergentes, tem um capítulo lá muito interessante sobre isso. Tem uma portuguesa que eu considero uma excelente intérprete nesse sentido, que é a Maria João Cantinho. Ela tem um ensaio muito interessante sobre isso, um artigo publicado. Mas também, lembrando, né, o próprio Axel Honneth, naquele livro, acho que é As Patologias, eu acho que é isso, não, a patologia não, eu não me lembro agora, 6 ensaios sobre teoria crítica, ele tem um ensaio lá só sobre o Benjamin e a crítica da violência, mas me escapa agora o nome, me foge agora o nome. Como também o Richard Volin, quando ele tenta fazer uma crítica ao Derrida, muito por conta da leitura de Derrida sobre diga-se de passagem. Então, nesse processo, a violência divina não fica clara, né? E o Derrida sabe disso, certo? Sabe que ali você não encontra uma dimensão muito evidente desse processo. Só que aí, voltando, inclusive, né, por um aspecto, quando a gente vai para o ensaio Admiração a Nelson Mandela, o esforço do Derrida é mostrar que, em certa medida, Nelson Mandela, ele participa desse processo, onde a ele, inclusive, é colocada uma dimensão, tá, de que ele quer afirmar seu direito diante um tribunal, diante seus juízes, diante uma pena que para ele é injusta, mas ele precisa usar o direito para reformar o direito. Vamos dizer assim, ele precisa usar do mesmo discurso ocidental que o oprimiu, como instrumento de luta contra o seu opressor. E para o Derrida, essa característica reflexiva, ela permite uma abertura no direito, que pode ser aquilo que a gente vai chamar de justiça. Por quê? Porque ela confronta, inclusive, aquilo que a gente geralmente chama esse conflito de consciência diante da lei. Ou seja, nós somos sujeitos de direito porque nós estamos diante da lei. Nós suportamos, né, esse peso invisível e imaterial da lei. Porque nós nos colocamos na posição de enunciar o direito porque nós estamos diante da lei. Ou seja, a formação da nossa própria consciência é uma formação a partir da lei, através da lei e pela lei. Então, vamos dizer assim, esse conflito entre a consciência, isso é um conflito clássico na filosofia do direito, diga-se de passagem, né? Entre o conflito entre a consciência do Mandela, por exemplo, querendo aqui uma questão mais concreta, do Mandela, em relação ao seu julgamento, e o momento em que ele tem que explicar por que ele praticou a violência que ele praticou, por que ele justamente verteu um tipo de violência e que ele caracteriza justamente, não era uma violência para, por exemplo, violar o direito à vida de ninguém, né? Era uma violência localizada, era uma violência que tinha um aspecto muito mais de afrontar instituições. Então, quando ele é visto como um criminoso, ele diz, mas essa posição de criminoso, tá, ela vem de uma relação que eu não posso nem me colocar como alguém que estava em termos de poder ser um criminoso, porque eu nunca participei desse sistema, eu nunca me foi dada a possibilidade de me integrar a esse sistema para eu poder praticar até um crime. E, no fundo, também, aquilo que, no processo do meu julgamento, do meu processo, vai dizer o Mandela, né? Do meu processo, do meu julgamento, nunca me foi oferecida a possibilidade de colocar a minha perspectiva aqui. Então, nesse conflito entre Mandela e os seus juízes, o Derrida mostra que esse lapso, ele se abre, ele fica mais visível, vamos dizer assim, ou ele se revela, quase que numa dimensão heideggeriana, ele se revela como um problema fundamental quando a gente vai pensar essa violência divina. Por quê? Porque é a violência que pode abrir e nos dá a possibilidade de pensar a justiça como um processo de transformação do direito. Vejam, isso aqui é importante, porque, em geral, a gente vai imaginar que o juiz pode fazer isso. Nós temos um discurso hoje, e um discurso que, inclusive, essa semana foi muito forte, de que um juiz ele pode, inclusive, evitar uma determinada aplicação de uma norma para ser justo, e ser justo com a sociedade, ouvir o clamor da sociedade, e isso ser garantido como justiça. Só que essa descrição, ou melhor, né, essa norma, que impõe quase como uma descrição, é isso que eu quero colocar, ela não resolve o problema, porque ela dá cabo à ideia de que o juiz, aquele que vai tomar uma decisão, ele toma
tendo a capacidade de se colocar fora dos próprios preceitos do direito. Ou seja, eu não posso pensar que um juiz ele vai simplesmente ser alguém que vai fazer a justiça ou praticar a justiça por um ato meramente de vontade. Se quando, e na verdade, a nossa própria consciência, a nossa própria vontade são determinadas por uma lei. Isso é um problema. Não estou colocando aqui, isso é um problema que a gente precisa refletir. Tá? Então, aí chega o problema da aporia da violência, que é justamente isso. Ou seja, a aporia da violência, ela está ligada à ideia de que a própria violência que protege o direito ameaça o direito. A própria violência, que nesse sentido encontra no direito a sua base, é uma violência que se volta contra o direito e que aquelas autorizações que o direito dá para a prática de uma determinada violência são aquelas próprias autorizações que vão fornecer os mecanismos contra o direito. Derrida, depois disso, depois do Força de Lei, mas a gente pode até dizer assim, depois do Políticas da Amizade, lá no Políticas da Amizade já tem, é sempre bom lembrar que Políticas da Amizade é um livro posterior ao Força de Lei, porém, ele é anterior porque ele é baseado num seminário do Derrida, né? Derrida tinha dado um seminário, acho que é um seminário até de uns 2 anos, se eu não me engano. E já no Políticas da Amizade, o Derrida faz anotar esse efeito desconstrutivo que ele vai dar o nome de autoimunidade depois. Eu sei que a autoimunidade está lá no livro da religião, mas, inclusive, é sempre bom notar que ele lança isso naquele ensaio de uma forma muito deslocada. Na verdade, não é deslocada. Seria dizer assim, ele menciona, escreve uns 2 parágrafos sobre isso e depois não trata mais, de certa maneira. E, a partir dos espectros de Marx, essa citação à autoimunidade se torna mais constante. Isso quem registra nem sou eu. Quem registra é o Francisco Vitali, que é um dos que produziu um belíssimo estudo, acho que 2017, 2018, que é Biodeconstruction. Isso foi lançado, eu só consegui, pelo menos em inglês. A biodesconstrução, né? Onde ele diz assim, olha, a autoimunidade, ela se torna constante na reflexão de Derrida a partir do espectro de Marx. E realmente, você pega lá, tem um capítulo onde o Derrida está construindo essa ideia, de certa maneira, e ela vem se repetindo, depois ela vai aparecer de forma muito contundente após o 11 de setembro, né, com aquela famosa entrevista também. Mas já está, inclusive, no Vadios, já vai aparecer nos próprios seminários da Besta e o Soberano. Então, por que falar disso? Porque Derrida vai chamar a atenção que todo o sistema, né, ele constrói os mecanismos que vão se voltar contra ele. Um Derrida, inclusive, não é à toa que isso se torna mais constante no espectro de Marx, né? Porque isso é, de certa forma, uma influência marxiana, né? Se a gente for ver. Inclusive, da própria leitura althusserdiana que ele vai trazer no Theory. Nesse ponto, a aporia da violência está ligada a essa dimensão de que a violência ela será vertida, ela constituirá sujeitos para o seu exercício, e esse sujeito que foi vertido pela violência, que verteu a violência, ele inevitavelmente ele pode também se voltar contra a violência que o fundou. Tá? Então, por isso que a gente precisa questionar se o problema do fundamento é um problema de legitimidade. Tá? Talvez a gente não possa fazer essa relação e dizer que o problema do fundamento é o problema da legitimidade em Derrida. Talvez justamente o problema do fundamento ele enuncie a impossibilidade de você articular a ideia de legitimidade. A condição de que esse discurso de legitimidade ele traz um problema para a própria, vamos dizer assim, ao invés de justificar, ao invés de fundamentar, ele traz mais um problema, ele adiciona mais um problema para o direito e justamente a possibilidade da justiça. E aí é quando o Derrida, eu acho que essa passagem do Montaigne ela é importante por várias razões, tá? Até para conectar com o que a gente está falando. Dizer que a justiça está atrelada vamos dizer, né, ao legislador, ao soberano, ao juiz. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, a moda era dizer que o juiz tinha capacidade de transformar a sociedade. Hoje a gente fica perplexo. Como é que isso ainda pode ser dito? Então, a essência da justiça é a justiça do direito, nesse sentido, né, como Derrida fala, por uma questão racional, ela não pode ser colocada
em si mesmo. Ou seja, não existe justo em si mesmo, enquanto eu estiver falando de um justo ligado ao quê? Ao direito. E aí ele vai falar justamente o quê? Que essa disposição de um discurso que procura a justiça é para inflar essa ideia de fundamento místico. A justiça, ao invés de trazer uma clareza para a gente do que é o direito e de como o direito se constitui, esse discurso da justiça do direito, ou seja, da legitimidade, ele traz um problema de ocultar mais o direito, de tornar o direito mais silencioso, porque é evidente, isso é uma frase que está lá no Vadios, né? O silêncio é soberano, só o silêncio é soberano. No momento em que o soberano começa a falar, a fala dele pode ser questionada, a fala dele pode ser trabalhada, a fala dele pode ser desconstrutiva. Então, nesse sentido, o silêncio, ou seja, jogar o fundamento do direito no silêncio, jogar o fundamento do direito no esquecimento, é uma forma de salvaguardar o direito. Isso se reitera em vários autores nesse sentido. Vários autores clássicos do direito, eles têm essa estratégia. Diz o que é o direito, dá o conceito de direito, firma como é que o direito funciona, como é que ele se distribui no Estado, principalmente, mas o direito do Estado ele não pode ser colocado sob perspectiva. Não pode ser enunciado a forma como ele foi fundamentado. Por quê? Porque se eu devolvo ele ao seu princípio, eu aniquilo. Essa frase ela é fundamental aqui. Esse ensaio do Montaigne, diga-se de passagem, que é o ensaio da experiência, é o último ensaio dos últimos ensaios, né? Dos ensaios de Montaigne, ele é um ensaio que é citado reiteradamente por Derrida, desde a Escritura de Diferença, diga-se de passagem. Então, por quê? Porque o Montaigne vai dizer, olha, o que é que a gente encontra no direito? A tentativa, por exemplo, de dizer que uma lei pode resolver um problema da sociedade é esquecer que os juízes, eles são muito hábeis em interpretar interpretações. Então, quando, por exemplo, alguém acha que vai resolver um problema porque fez uma lei, os juízes vão lá e colocam seus problemas interpretativos. E quando eles colocam seus problemas interpretativos, não adianta você imaginar que a lei ela está escrita, bem escrita ou clara. Eles vão justamente problematizar e vão, vamos dizer assim, dar uma abertura interpretativa que vai trazer mais insegurança, né? Ou seja, a lei, ao invés de vir e dar uma posição, a lei no sentido da posição, uma posição de segurança, ela, no trabalho dos juízes, da jurisprudência, atrai mais, na verdade, mais insegurança. Né? Então, isso é importante de perceber, essa dinâmica que o Derrida está construindo, sem nomear, daquilo que futuramente a gente vai chamar de autoimunidade. Né? E aí, é por isso que o Montaigne vai dizer assim, existe uma ficção legítima, ou seja, a gente cria um conjunto de ficções que vem a legitimar, que vem dar uma verdade a essa justiça do direito, mas justamente para que a própria justiça não tome lugar. Eu uso um discurso em nome da justiça para que a justiça não possa tomar o lugar, ou melhor, não possa abrir o lugar, abrir os espaços. Não há uma oportunidade nesse sentido, e nesse ponto, talvez, o ensaio Cora, ele também nos dê uma chave de leitura para isso. Tá? E para encerrar, porque eu já estou notando que eu já estou falando demais, tá? Eu vou justamente encerrar com uma das passagens mais famosas do Force de Lei, que é quando ele vai falar da operação de fundar. Quando ele diz assim, ora, a operação de fundar, de inaugurar, de justificar o direito, de fazer a lei, constituiria num golpe de força, numa violência performativa e, portanto, interpretativa que, em si mesma, não é nem justa nem injusta, de que nenhuma justiça, nenhum direito prévio e anteriormente fundado, nenhuma fundação pré-existente poderia, por definição, garantir, contradizer ou invalidar. Nenhum discurso justificador pode e deve assegurar o papel de metalinguagem em relação à performatividade da linguagem instituinte ou à sua interpretação dominante. Aqui tem um exercício que a gente precisa fazer de reflexão. Primeiro, em geral, a gente pensa a pergunta do fundamento pela pergunta do porquê. Derrida está nos mostrando que ela não é uma pergunta do porquê, ela é uma pergunta do como. Como essa fundação foi realizada? Como fazer a lei se dá através de um golpe de força? Por que simplesmente dizer que a razão ou a base do direito é um golpe de força não nos traz um alívio? O que a gente precisa entender é que esse golpe de força ele instaura uma realidade para a gente. Por isso que a violência é performativa. Ela é uma violência que, no intuito de agir, no intuito de, através das palavras, enunciar,
eu enuncio uma constatação, eu enuncio uma realidade. E essa realidade, que antes era performativa, se torna constativa. Ou seja, todos esses discursos que nós vemos, os nossos grandes constitucionalistas, né, discutindo, eles tomam por uma realidade algo que em sua, vamos dizer assim, em sua operação de fundação é performativo, ou seja, é fruto de um conjunto de enunciados, é fruto de uma narrativa, se a gente quiser utilizar essa palavra aqui, de uma narrativa, e que só se expressa em função, né, de dar sustentação à própria narrativa. Né? Ou seja, eu não vou encontrar uma metateoria, uma metalinguagem, eu não vou encontrar um direito natural, nesse sentido, que me traga um alento de dizer, não, esse direito está fundado, esse direito não está fundado. A questão aqui é como esse discurso, ele opera. Né? E ele opera no sentido de reiterar essa violência que o fundou, mas sem nomeá-la. E no momento que a gente tenta nomear, é o momento que, inclusive, a crise ocorre. Uma das melhores interpretações de Derrida no direito é a interpretação de um constitucionalista, inclusive, também constitucionalista, né? Filósofo do direito constitucionalista, chamado Michael Rosenfeld, num livro que tem como você encontrar, não nas livrarias, infelizmente, eu acho que não fizeram reedição dele, eu não consigo encontrar, se eu pudesse eu comprava, mas você tem como encontrar por aí, como se diz, né? Pelos outros meios. E que é o Just Interpretations. O primeiro capítulo desse livro ele é muito importante para quem quer estudar, vamos dizer assim, uma leitura jurídica da desconstrução. E o Rosenfeld, logo no início do texto, ele diz assim, o que são essas crises jurídicas que nós temos, essas crises constitucionais? São crises em que, em certa medida, aquele discurso de fundação, ele não consegue se referenciar a si mesmo. Ele é colocado em xeque, né, principalmente por ele mesmo, pelos próprios meios que ele criou. E é justamente aí onde, inclusive, a própria ideia, né, de realidade para a gente não é o real, certo? Não é o real, é a realidade. A própria realidade, ou seja, aquela forma de compartilhar, de consentir, o que a gente está chamando aqui, né, de realidade, ela passa a ter as suas estruturas solicitadas, ou seja, as suas estruturas abaladas. Né? E a crise constitucional nada mais é do que, enfim, você chegar a um momento de entender que a Constituição realmente é apenas um pedaço de papel, talvez. Como a gente estuda nas cadeiras mais elementares de direito. É só um pedaço de papel. E como o que eu estou dizendo pedaço de papel, ela é só um texto. Ela é uma textualidade. Ou seja, ela em si não é nada. São as conexões que ela cria. São as conexões que vão perpassando e transpassando, principalmente, a Constituição, que fazem com que ela possa criar instituições, dar justificativa a instituições. E no momento em que essa textualidade se vê solicitada, se vê abalada na sua constância, na sua mesmidade, ela entra em crise. Ela vai abrir um problema de fundamento. E aí o Derrida vai dizer, bom, essa é a aporia da violência sem fundamento. O direito, no final das contas, é uma violência sem fundamento, porque é uma violência que tenta dizer a própria violência. Né? Dizer o que é a própria violência, dizer o que é o próprio direito. Mas com isso não se encontra uma ideia de que ela possa ser ultrapassada. E que só nesse sentido, ao encontro da justiça, que a gente pode, de certa forma, entender o porvir dessa violência. O porvir desse, vamos dizer assim, desse direito, né, sendo transformado nesse sentido. E não é à toa, né? A segunda expressão que ele vai utilizar, o to address the law, em certa medida, nos coloca diante justamente desse problema. Nos coloca diante da ideia de que essa violência é sem fundo. E por isso mesmo ela se dá enquanto meio. Como vamos dizer assim, que nós vamos endereçar essas normas, essas leis, se quiser esse sistema, ao outro. E como o outro, na verdade, ele chega, e a sua chegada é um abalo para essa estrutura. O outro traz com ele uma dimensão de que todo o discurso sobre a justiça no direito ele é uma impossibilidade. Mas porque ele é uma impossibilidade, é que ele precisa ser também, vamos dizer assim, afirmado. Porque a justiça é uma impossibilidade para o direito, ela
ela não quer dizer que ela está sendo negada, ela não está dizendo que ela não existe, ela simplesmente ela encontra a necessidade de fornecer um outro caminho, vamos dizer assim. E aí tem um conjunto de aspectos que eu acho que eu já estou falando demais, eu não queria perder isso, acho que foi, desculpem, na verdade, né, porque eu acho que eu me excedi demais naquilo que eu ia falar. Mas, de qualquer forma, eu vou encerrar por aqui para a gente não ter, ficar atolado de fala. Vamos dialogar um pouco. Obrigado, Manuel. Só para não esquecer, se tiver tempo no final, fala um pouco sobre o trabalho deste grupo que vocês têm lá em Recife sobre Derrida. Talvez seja uma oportunidade de publicar, então talvez algo deste curso pode aparecer. Obrigado, Felipe. Eu sou terrível, Miro. Assim, eu estou num momento da minha vida que escrita tá me lascando. Eu não, pela demanda, eu assumi, eu acho que você deve entender isso, eu assumi um cargo administrativo na universidade, então, mas eu tenho alguma coisa. O Axel Honneth, ele tem esse, eu mencionei aqui, esse ensaio do Honneth, ele é um ensaio muito honesto nesse sentido, né, porque ele nos coloca o problema das lacunas desse texto do Benjamin. É um texto que o Benjamin escreveu inclusive por conta vamos dizer assim, a inspiração é a morte de Rosa Luxemburgo, né, e está fazendo, esse ano, né, acho que faz 100 anos, vai para o ano, faz 100 anos da publicação dele, eu não me lembro agora se foi, nesse período agora, tá, é um texto secular já. Veja, aqui tem se você me permitir, eu vou fazer uma digressão. Quando Benjamin coloca essa ideia da violência mítica do grego, a gente tem que lembrar do discurso do mito. Um discurso do mito que é sempre um discurso baseado numa narrativa que nos coloca, vamos dizer assim, diante de um cenário de justificação e de naturalização de uma ação humana. Eu lembro muito da ideia quando Benjamin fala de destino, porque o direito cria destino. É aquela história, né? Nós sabemos, por exemplo, que no nosso sistema carcerário existe uma figura, né, que é localizada e que é direcionada a essa figura o exercício da força. Porque parece, inclusive, e quando a gente vai investigar a vida dessa pessoa, existem estudos para isso, não poderia citá-los agora, infelizmente, mas a gente percebe que, por exemplo, aquele cara que está no presídio, ele já passou pelo sistema punitivo do Estado outras vezes. Existem pesquisas que mostram que a vida fora do cárcere desse pessoal é muito menor do que a vida dentro. Então, não é só a socialização dele foi feita no cárcere. Isso aí é que parece que é um destino da vida dele. O direito ele vai produzir esse destino. E me parece que a violência mítica tem descortinar isso, de que destinos estão sendo criados pelo direito e direcionados. No destino e caráter tem um pouco isso, né? E nesse processo, você veja, de certa maneira, isso tem uma ambiguidade absurda, né? Porque quando a gente fala do caráter, parece que o caráter está fora vamos dizer assim, é uma coisa oposta ao destino, como o Benjamin diz, mas ela também não é. Mas significa que ter ou constituir um caráter é também se colocar contra o destino, talvez. Não sei se eu estou me fazendo entender. Quando a gente pensa essa violência mítica, a gente está num campo de uma violência que se estrutura na sociedade, e se estrutura no sentido que ela também é inconsciente, tá? A gente tende a naturalizar essa violência. Eu indicaria para você ver também os textos da João Maria Cantinho, da Butler, porque nesse campo elas fazem uma leitura da violência divina que eu acho interessante. E por outro lado, a violência divina, que para ele tem um componente mais judaico, né, tá ligado a algo que eu entendo que naquele momento para o Benjamin ainda não estava claro. Esse momento de que uma violência que ao invés de armar, desarma. Uma violência que não verte sangue, porque é isso, né? A violência mítica, ela verte sangue. Ela sacrifica, no fundo, bom, até depende de como você entende o sacrifício. Mas ela é uma violência na carne, o que Derrida bota num palavrão, né? Carnofalogocentrismo, lá no Força de Lei. Então, é uma violência que a gente sabe quem é que pode morrer, a gente sabe que, vamos dizer assim, que as mortes não são contadas do mesmo jeito, né? O Derrida diz isso lá na entrevista, diz isso. As mortes não são contadas do mesmo jeito. As mortes do 11 de setembro é uma coisa, as mortes na Síria são outra, né? As mortes na periferia são uma coisa, né? Lembrando que Benjamin
daquele jeito aforístico dele, belíssimo, vai dizer: a periferia é o estado de sítio da cidade, porque a periferia é o que nem está no campo, nem está na cidade ao mesmo tempo, é um limiar, né? Então a violência ali é uma violência que não precisa nem se justificar tanto, ela vai levando, né? Ela já está justificada. E a violência divina, não. A violência divina, ela está dentro daquela ideia de que é uma violência interromper, parar. Toda ideia do poder, vá, me dê seu sim, eu quero o seu sim. E aí quando, por exemplo, o Agamben tenta fazer isso, de uma inspiração mais benjaminiana do que derridiana, é evidente. Há que se explicar, um determinado momento, o Derrida desaparece da obra do Agamben. Mas essa violência divina, ela é um enigma, porque ela é essa condição de que meio que todo mundo vai entrar numa consciência do que é esse comum, essa comunidade, e essa comunidade vai ser uma comunidade, acho que o Biro, né, tentou fazer isso, né? Uma comunidade que está ligada a um processo de lidar com a diferença, uma comunidade da diferença, né? Porque o que é comum? O Derrida vai dizer, uma comunidade sem comunidade, lá no Políticas da Amizade. O que é uma comunidade sem comunidade? Ou seja, sem essa necessidade de pensar que existe um centro nessa comunidade, de algo que, sem essa visão substancialista. Aí o Nancy, por exemplo, vai deitar e rolar, né? Porque não é nem uma ideia processualística de comunidade, mas é a ideia de uma comunidade dado na experiência de ser com, estar diante do outro. Eu não consigo dar resposta a isso assim, porque para mim é mais um enigma que qualquer fala que a gente fizer dele, a gente tem que colocar isso como um horizonte, a meu ver, né? Assim, de maneira kantiana, uma ideia reguladora, uma ideia desreguladora, talvez, que encontra, né, um limite. Por isso que ele vai colocar assim, o limite da totalização, né? Você não consegue totalizar isso. Eu acho que o problema é esse também. Obrigado, a gente continua a conversa com você, agora temos contato e qualquer pergunta, a gente se fala via... Eu vou separar o material, vou tentar mandar o texto que eu tenho já para a Thaís e para o seu e-mail, que eu também tenho, para os alunos, faz a democratização do conhecimento. Obrigado, Manuela. Então vamos terminar por aqui, ninguém se manifestou. Muito obrigado uma vez mais. Não, eu agradeço a oportunidade. Você sempre lembra de... Você é uma pessoa que eu tenho um profundo carinho, porque obrigado. Você é um chefe da gente. A gente está distante, mas você está próximo. Obrigado. Então, gente, a gente continua a nossa leitura na próxima semana. Vamos voltar um pouco para Marx. É difícil convidar as pessoas a seguir uma linha, mas talvez não tenha essa linha, então. Mas a gente volta para Marx. Convidamos a nossa companheira Mônica para falar sobre a política em Marx, para a gente entender um pouco melhor este contexto, porque Derrida volta contra Marx com a política, e é isso. E